porque a gente se profissionalizou bastante como empreendedor, no meu ponto de vista, entendeu? Show. E por que eu estou citando tudo isso? Porque nesse momento foi onde nasceu a Olga, mas a gente não tinha percebido isso ainda. Por que acontece? Numa das mentorias que a gente estava tendo, a Endeavor te provoca muito para pensar no futuro e tudo mais, né? Então, numa dessas mentorias, a gente foi muito provocado a ver o nosso negócio de uma forma diferente. E a gente estava muito focado nas métricas de SaaS. Então, quantos clientes a gente fecha, taxa de churn, não sei o que, aquela coisa toda. Mas a gente não olhava para os dados que a gente estava transacionando ali dentro dessa plataforma. Certo. E no começo, a Vito começou como uma empresa focada em canal de delivery, mas depois ela evoluiu para um mini PDV e tal, enfim. Então a gente tinha dados tanto do online quanto do offline, né, do consumo presencial, ou por telefone na época, que tinha muito, né? E também a gente tinha os dados do online, então a gente tinha uma massa de dados muito rica. E a gente teve milhares de clientes, então a gente tinha clientes em todos os estados do Brasil, tinha muita gente ali usando a plataforma e a gente não olhava para isso. Até falando hoje assim, parece, como assim vocês não olhavam? Mas a gente estava imerso na operação, a gente não olhava para isso. E aí quando a gente foi olhar, a gente percebeu que tinha uma baita oportunidade na mão, porque, enfim, aquilo ali valia ouro, desde que bem manipulado e tal, aquilo ali podia trazer insights muito fortes que poderiam fazer, como de fato a gente identificou que esses dados tinham esse poder, né, de fazer empreendedores venderem mais dentro da vertical de food. Aí na época a gente contratou 2 pessoas de dados, uma delas está com a gente até hoje, inclusive, para fazer uma análise, né, dessa base, tal, começaram a brincar. Enfim, criar clusters, entender comportamentos e tal. Legal. E depois de um tempo, começaram a trazer esses relatórios para nós, né? E a gente olhou aquilo e falou, cara, é isso. Aqui tem um negócio muito, muito grande. E a gente começou a desenvolver esse produto dentro de casa. Só que tinha um lance. Esse produto que a gente tem hoje, que é a Olga, ele tem uma pegada muito mais já para marcas um pouco mais consolidadas, que já tem um viés já olhando para crescimento, entendeu? E a Vito já tinha um público muito mais focado no pequenininho e tal. Tipo o cara de bairro e agora exatamente. os caras de shopping, vamos dizer assim, vamos fazer essa... não sei se shopping, mas enfim, redes, a gente trabalha muito com redes e franquias, né? Tem alguns clientes com 1, 2, 3, 5 lojas também, mas aí também são caras que já estão olhando para crescimento, para relacionamento com o cliente, né? Legal. Lá era diferente. Então a gente começou a construir dentro da empresa um produto de dados que depois se tornou Olga, sem que a gente soubesse que isso ia acontecer, entendeu? Então a coisa se sobrepôs de alguma forma. Tanto que a Vito foi vendida para a Stone, né? Mas antes dessa venda acontecer, a gente se desvinculou da Vito, eu e o Adrien, a gente trouxe também o nosso time de desenvolvimento, enfim, com a gente, né? E seguiu a nossa jornada diferente da Vito. E aí ela foi vendida para a Stone e tudo mais. Então a história foi essa, existe muita conexão e é uma jornada que foi acontecendo. Então às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo tem a Olga? CNPJ tem 3 anos, mas... Sim. Cara, e qual foi o estalo que você teve assim pra falar, a gente tem que fazer isso aqui, velho? Porque você meio que explanou aqui pra mim que trouxe dados e desses dados você falou, aí tem uma oportunidade muito grande. Mas qual foi o estalo, o momento que você falou, vou deixar a Vito, porque você vendeu, Vito? Vito, V-I-T-T-O. Vito. A gente foi o dinossaurinho ali de, cara... Delivery Direto, Nimo, que depois virou Delivery App, que foi comprado para Stone, Acon, enfim, essas empresas de... O Abyss. Sim. E como que foi esse estalo aí? E outra coisa, quando a Stone comprou, houve algum tipo de contrato com vocês, algum tipo de conversa? Não, que eu vocês já não não tava podem mais, né? Eu já não tava empreender mais no delivery, tipo... se a gente estivesse lá, provavelmente teria no Compete, alguma coisa, mas a gente já não tava mais, né? A gente saiu antes. E quando foi esse estalo aí? Cara, o estalo foi o seguinte, quando a gente começou a ver o poder que os dados tinham, a gente começou a olhar para o mercado e entender se já existia algum tipo de solução nessa linha, né? E para fazer essa análise, a gente começou a olhar para os big players, né? Então, Burger King, McDonald's, por aí vai. Quando a gente olhava para esses big players, eles tinham uma camada de digitalização, dados, CRM, que é o foco da Olga, bem construídos. Legal. Que o público já tinha noção do resultado que aquilo oferecia, porque o Burger King, por exemplo, faz os reports. Então, é sabido, né, que o digital dentro do Burger King, por exemplo, é extremamente expressivo, é extremamente relevante. Show. Só que,
quando você vai investigar o que é necessário para manter isso de pé, você percebe que isso, de fato, acaba ficando restrito a esses big players porque eles têm capacidade de fazer isso acontecer. Pô, o Burger King, não lembro exatamente agora, mas na época que eu investiguei lá anos atrás, acho que, se não me engano, tinha 200 pessoas no time de tecnologia, entendeu? É outro patamar. Só que no Brasil, a gente tem uma camada muito relevante do mercado de redes e franquias em ascensão. Então hoje, a galera está franqueando as marcas e cada vez mais a gente vê marcas crescendo de forma exponencial dentro da vertical. Legal. E que nem por isso, né, apesar do crescimento, apesar do tamanho, apesar da relevância, nem por isso tem a estrutura que um Burger King tem. Então o que a gente fez? A gente olhou para essa oportunidade e pensou, cara, se a gente produtificar uma camada completa, né, de digitalização, dados, CRM, CDP, né, que é Customer Data Platform, que é o que a gente no fim das contas, né, a gente vai conseguir levar um produto envelopadinho que se adequa à realidade e ao tamanho das redes e franquias. Isso vai aproximar uma rede em ascensão de um big player desse, porque ele vai passar a ter uma tecnologia do mesmo nível e conseguir surfar essa onda de relacionamento com o cliente e digital da mesma forma. E, cara, a gente vai viabilizar isso com certeza. E, então, esse foi o clique, né? A gente olhou e falou assim, cara, tem um gap aqui. Né? Porque ninguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo e ainda não está. E a gente, nesse momento que a gente percebeu isso, levar isso como um produto fechadinho para o mercado, cara, eu cansei de escutar, assim, dos clientes que a gente atende, das reuniões que eu faço e tal. Cara, eu tava procurando um negócio muito com essa cara, exatamente, né? Eu procurei isso em todo canto. Pô, fui ver fora do país, fui buscar, entendeu? E a gente, enfim, acabou encaixando, né? Acertou a veia ali nessa produtificação que a gente trouxe. Então, hoje com a Olga, uma marca que se associa à Olga, né? Ela consegue ter todos os dados dela, né? Centralizados em um único local, padronizados, tratados bonitinho, para que os times internos possam manipular esse dado, encontrar padrões de consumo e tudo mais dentro da própria base, e aí em cima disso, né, estabelecer um relacionamento cada vez mais próximo com o cliente final, através também de uma interface que a gente entrega para a marca, com a carinha da marca, tudo bonitinho, onde a marca consegue trabalhar programa de relacionamento, por pontos, cashback, cupons de desconto, experiências, né, quando a marca tem essa voz mais de experiência e menos do desconto e tal, e essa interface, ela retroalimenta essa base de dados e vai criando uma engrenagem onde a coisa toda vai acontecendo e gerando cada vez mais dados e conhecimento para quem está operando o sistema. Entendeu?